E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez falar aí sobre os podcasts, que é um novo recurso que o YouTube implementou para você poder utilizar e como que ele funciona. Se você está gerenciando o seu canal, entrou aí no seu YouTube Studio e viu a guia conteúdo, na última opção apareceu agora podcasts. E você pode criar um novo podcast, então mostra aqui totalmente em branco. E você também tem como fazer outras coisas aqui. Eu achei bem interessante esse recurso por alguns motivos, e eu vou falar isso durante o vídeo. Como que você pode criar um podcast? Então, se você estiver criando agora, do nada, começar a gravar, fazer alguma coisa, você pode vir aqui na opção criar e você vai encontrar a opção novo podcast. E tem aqui criar um novo podcast. E assim você vai dar o título, descrição, visibilidade e pode inclusive adicionar uma imagem quadrada. Tem que ser uma imagem quadrada, senão não vai funcionar. E essa imagem ela vai ficar representando aí seu podcast na hora de aparecer para outras pessoas. Tem como você destacar se ela é pública, particular, não listada e entre outras. Eu vou criar um aqui, vou colocar YouTube. Então eu coloquei aqui gerenciar tutoriais YouTube, coloquei ela como pública e eu posso pegar uma imagem. Eu não sei se eu tenho uma imagem quadrada do YouTube, mas vou dar uma olhada e adicionar essa imagem. Você vai pegar ela no seu computador normalmente como qualquer outra imagem que você utiliza para poder pegar aí. Achei essa imagem aqui que ela é quadrada, vou utilizar ela por enquanto. E ele está fazendo o upload, depois basta eu clicar em criar. Como vocês podem visualizar, eu tenho agora aqui vídeos de podcasts e eu posso adicionar a esse podcast. Então, seu podcast, YouTube, tem a opção aqui de detalhes para poder editar, modificar alguma coisa, alterar a imagem caso eu queira. Em vídeos, eu posso adicionar vídeos que eu já tenho ou mesmo criar um novo, fazer alguma coisa, uma live, só live aqui para poder montar esses podcasts. E aqui em adicionar vídeos, você tem a opção de enviar vídeos. Então você pode adicionar novos vídeos diretamente ao seu podcast. Então se você estiver enviando algum vídeo, pode selecionar ele e colocar ele diretamente aí no podcast, que ele vai aparecer como um podcast no seu canal. Você também tem a opção de adicionar conteúdo do canal. Acesse conteúdo vídeo, selecione os vídeos que você quer incluir no seu podcast. Pessoal, antes tinha uma opção ali para poder clicar e abrir aqui para saber um pouco mais sobre podcasts. E ele cai diretamente aí no site de ajuda do YouTube. Então aqui eles falam como criar um podcast, que esses podcasts vão ser incluídos aí no YouTube Music, selo de podcast nas páginas assistir e playlist, destaque no youtube.com/podcast, isso aqui funciona só nos Estados Unidos por enquanto, descoberta facilitada dos episódios da página de exibição, recomendações para novos ouvintes com interesses em comum, recursos de pesquisas melhorados para o público, recursos de pesquisas melhorados para que o público encontre o podcast. Então aqui eles falam que youtube.com podcast está funcionando só nos Estados Unidos, então eles até falam aqui que a gente pode colocar uma playlist como podcast, mas nem todas se qualificam para os recursos de podcast, então nem todos os vídeos que estão ali vão ser qualificados como podcast. Essa opção também do YouTube Music para poder estar utilizando ainda vai ser implementada nos Estados Unidos. Não começou ainda. Aqui está falando para aprender a criar, que é o que eu estou mostrando nesse momento. E aqui também tem outras coisas, caso você queira dar uma olhada e ver um pouco mais sobre esse recurso. Agora eu vou adicionar os vídeos realmente aqui no podcast. Vou adicionar do meu canal, vai aparecer todos os vídeos que eu tenho no meu canal. Eu vou filtrar por YouTube. Eu só quero colocar vídeos relacionados a YouTube. Então eu posso selecionar do jeito que eu quiser, com mais visualizações, com menos visualizações, visibilidade, data. Então eu posso fazer a separação normal que nós estamos acostumados a utilizar e destacar esses vídeos aí para poder adicionar ao meu podcast. Então eu vou selecionando todos os vídeos que eu quero. Então vamos supor que eu queira só esses vídeos no meu podcast. Agora eu tenho como adicionar meu podcast YouTube. Então para isso, com todos os vídeos que eu quero selecionados, eu posso vir na opção adicionar a playlist. Quando eu clico, vai aparecer algumas opções e dentre elas tem aquela escrito YouTube e observe que na frente está aparecendo podcast. Então eu tenho que marcar essa opção
e depois clicar em salvar. Agora eu posso clicar aqui na guia superior, onde está escrito podcasts, e observe o seguinte, que eu tenho agora 13 vídeos dentro desse podcast que eu criei. Eu posso vir aqui em análise, por exemplo, se eu quiser visualizar alguma coisa, e a parte mais interessante para mim é essa. Deixa eu atualizar aqui. Olha aqui para vocês verem, eu coloquei 13 vídeos nesse local e dentre eles aparece aqui quantas visualizações teve esses vídeos, os quais eu selecionei, e a receita estimada desses vídeos. Então, nesse podcast do YouTube, ele vai aparecer tudo nesse local. Então, ele vai pegando todas essas visualizações, tudo que tiveram, e vai fazendo um pequeno resumo, igualzinho quando eu olho individualmente cada vídeo ou olho o mês inteiro aí de um canal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, todo o período, eu sei que vídeos aqui tiveram um pouco mais de visualizações em outros períodos, mostra que eu recebi R$ 73, tive um tempo de exibição aí de 216 horas e um total de visualizações de 8.4 mil views. Então, vocês podem ver que esses vídeos aqui geraram uma pequena receita. Aqui em vídeos vão aparecer somente os vídeos que eu coloquei em podcasts, então eles vão aparecer neste local igualzinho que eu estivesse vendo uma playlist do meu canal. Então, do mesmo jeito que tem a playlist, mas o item mais interessante na minha opinião é essa opção de análise, onde eu consigo observar todo esse conjunto. Isso acaba sendo bem interessante porque, igual no outro canal de games, eu costumo gravar alguns vídeos, então o pessoal quer ver algumas métricas e tudo mais dos vídeos que eu gravo, onde eu acabo enviando para o pessoal, mostrando como que tá os resultados dos vídeos que eu tenho gravado. Mas ali agora, com essa opção de podcast, eu consigo juntar todas essas métricas. Antigamente eu tinha que olhar tudo separado, ter um trabalho danado para poder fazer isso, onde que eu tinha que vir, separar vídeo a vídeo, mostrar ali, para entender quanto que foi a receita desses vídeos, né? Então ficou bem menos trabalhoso fazer desse jeito aqui, utilizando essa opção de podcast. Igual aqui, antes eu tinha que vir aqui e fazer essa comparação. Então acabava me atrapalhando bastante porque eu tinha que adicionar vídeo a vídeo. Então toda vez que eu vinha fazer essa comparação, eu adicionava o vídeo e dava um trabalho, muito trabalho para poder fazer isso, até eu separar os vídeos, ver se estava tudo certo. Agora, dessa maneira, fica bem mais prático porque eu adiciono os vídeos como se fosse uma playlist e eles têm as métricas aqui, que foi o que chamou mais atenção aqui na hora que eu estava fazendo isso. Na hora que eu vi essa opção de podcast, eu vi uma grande oportunidade aí de separar determinado tipo de conteúdo para poder realmente fazer algum tipo de divulgação. Então imagine o seguinte, se tem uma pessoa que quer financiar o seu canal, quer fazer algum pagamento para você fazer algum tipo de vídeo, você separando essas métricas para essa pessoa desse tipo de conteúdo, essa pessoa vai ter uma noção se vale a pena investir ou não no seu canal, né? Então muita gente faz aí vídeos patrocinados e essa poderia ser uma boa opção aí para você visualizar essas métricas de determinados vídeos aí, ao invés de ficar fazendo isso manualmente, olhando um por um e mandando a soma para ele. Nesse local você vai conseguir fazer toda essa análise e ver se realmente está valendo a pena fazer esse tipo de conteúdo ou não. Então, pessoal, recurso bem interessante, gostei bastante. Tá aprovado esse recurso aqui no YouTube. Então, por enquanto, fiz esse primeiro nesse canal. No outro eu já fiz outros podcasts para poder separar o conteúdo, mas nesse aqui foi o primeiro e olha aí que interessante que ficou, né? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aí abaixo e vamos interagir para tentar entender como melhorar ainda mais o que ficou faltando nesse recurso. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!